Diz assim a palavra do nosso Deus. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feito herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém, irmãos. Vamos orar mais uma vez e pedir para que o Senhor nos abençoe através da sua palavra. Senhor Deus, Pai, nós precisamos ouvir a tua voz, Senhor. Precisamos que o Senhor cuide de nós, nos abençoe, Deus, fazendo com que nossas vidas possam, meu Deus, condizer com a tua santa palavra, meu Pai, o que é impossível, Senhor, na nossa própria força, Deus, porque somos tão pecadores, Pai, estamos tão distantes do Senhor, meu Deus. Mas, Pai, nós podemos ter esperança, Deus, porque Cristo se uniu à nossa natureza, Deus, para nos unir perfeitamente ao Senhor, porque Ele morreu na cruz, meu Deus, para pagar pelos nossos pecados, e porque temos essas promessas da Tua parte, Senhor, que aquele que começou a boa obra vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Temos a promessa de que o Senhor não nos deixa só, mas que o Teu Santo Espírito, meu Pai, age em nossas vidas e faz tudo o que é necessário, Senhor, para que nós possamos ser santos e culpáveis, Pai, irrepreensíveis diante do Senhor, meu Deus. Nos abençoa, nos santifica, transforma, Pai, nossos corações, faz com que vivamos, meu Deus, em comunhão com o Senhor. Que o Senhor possa usar a Tua palavra, meu Deus, nesse momento para causar essa transformação, Pai, tão milagrosa, Pai, tão profunda, meu Deus, que precisamos que seja operada em nós, Senhor. Em nome do Teu Filho amado Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, a gente pode ter tesouros insondáveis. A gente pode ter um dinheiro muito grande guardado numa conta bancária. A gente pode ter o remédio que cura todas as doenças. A gente pode ter um tesouro incrível. Se a gente não tiver acesso a esse tesouro, ele não serve para absolutamente nada. Veja, a gente pode ter uma grande quantidade de dinheiro num banco, mas se no momento de uma necessidade você precisar sacar aquele dinheiro, você não tiver como sacar, você não tiver como usar aquela quantia, por mais que ela seja uma quantia infinita de dinheiro, ela não vai servir para absolutamente nada para você. Se você tiver um remédio que pode curar todas as doenças, mas ele estiver num local onde você não consegue pegá-lo, se você não consegue tomar esse remédio, então ele não vai servir para absolutamente nada para você. Da mesma forma, irmãos, eu falo com temor no coração, mas é a verdade da palavra de Deus, que se o Espírito Santo, ele não operasse em nós a obra do Pai, a obra do Filho, elas não serviriam para absolutamente nada. A gente leu esse texto aqui, do versículo 3 ao versículo 14, dizendo que o Pai, ele nos escolheu, ele nos elegeu antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, para sermos adotados como filho por Ele. A gente viu que Jesus Cristo, irmãos, Ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário,
para poder pagar pelos nossos pecados, para que pudéssemos ser redimidos. Mas veja, irmãos, se essa obra não fosse trazida à nossa vida, se tudo isso que o Pai e o Filho fizeram não fosse entregue a nós, nós não pudéssemos nos apropriar disso, ele não serviria para nada, irmãos, o que o Pai e o Filho fizeram, apesar de ser algo grandioso e maravilhoso, se nós não tivermos acesso a isso, não nos serviria para absolutamente nada. E justamente essa é a obra do Espírito Santo, irmãos. O Espírito Santo faz com que o Filho fez na cruz seja aplicado aos nossos corações. Faz com que aquilo que o Pai, desde toda a eternidade, ele decretou, ele disse ao Filho e ao Espírito Santo, possa ser realizado e possa ser visto de modo prático e efetivo em nossas vidas, irmãos. Nós podemos ver isso de modo muito claro, porque no versículo 13, quando o texto começa a falar da obra do Espírito Santo, né, como nós temos visto, essa passagem aqui toda, do versículo 3 ao 14, está falando a respeito das 3 pessoas da Trindade, né? Cada uma delas tem um espaço específico aqui e recebe um louvor específico. Nós vemos que, né, no versículo 3 até o versículo 6, Deus ele é louvado. Né? Começa dizendo que bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo e termina dizendo para o louvor da glória da sua graça. E aí então, na parte B do versículo 6, vai falar que essa graça Deus nos concedeu gratuitamente no amado, ou seja, vai começar a falar a respeito de Cristo. E ele então vai registrar a obra de Cristo aqui do versículo 6 até o versículo de número 12. E ele vai começar o versículo número 12 dizendo, a fim de sermos para louvor da sua glória. E aí nós vimos que ele está dando louvor ao Pai, louvor ao Filho. Ele sempre repete essa expressão no final de um louvor que ele dá a cada pessoa da Trindade. E então, por fim, irmãos, no versículo 13 e no versículo 14, ele vai falar a respeito da obra do Espírito, o que o Espírito faz especificamente por nós. Mas veja que quando ele vai falar a respeito da obra do Espírito, ele começa dizendo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, ou seja, ele vai fazer um link aqui no versículo 13, entre o que o Filho fez e o que o Espírito Santo faz. Ou seja, não são duas obras que estão desligadas ou estão separadas por algo, mas elas estão profundamente conectadas. Ou seja, a obra do Espírito ela é a continuação da obra do Filho. Assim como também a obra do Filho ela é a continuação da obra do Pai. Vejam só, irmãos, se uma pessoa chegasse para nós e dissesse que nos ama, mas ela apenas falasse isso, e ela não demonstrasse isso, irmãos, esse amor, ele seria vazio. Veja, o Pai, ele não apenas nos disse que ele nos ama, ele não disse para a gente, vocês são meus escolhidos. Ele apenas não disse isso, mas ele demonstra isso enviando o seu próprio Filho para morrer na cruz, para pagar pelos nossos pecados. O amor do Pai, o amor de Deus por nós, irmãos, não é um amor só de palavras. O Pai, ele planejou de fato, mas ele colocou através do seu Filho veio e executou o plano de salvação. E o Espírito Santo, irmãos, traz para nós tudo aquilo que Jesus Cristo veio a esse mundo fazer. O Espírito Santo traz para nós e nos confirma e nos dá a garantia de que isso realmente foi feito e é válido. Veja, ele diz que nós, depois de termos crido, né, depois da gente ter ouvido, na verdade, a palavra da verdade. E aí perceba que como é interessante, porque ele está falando aqui que o que vai ligar a obra do Filho com a obra do Espírito aqui na terra é justamente a palavra da verdade. Ele diz que nós, depois que ouvimos a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, nós temos crido no Senhor Jesus. E veja, irmãos, a fé, a conversão, a palavra de Deus vai falar que é uma obra que o Espírito Santo ele realiza em nós. Veja, o Espírito Santo coloca a fé nos nossos corações. O Espírito Santo é quem faz com que as escamas dos nossos olhos caiam e a gente possa enxergar aquilo que Cristo fez por nós. Vejam só, irmãos, quantas pessoas não já ouviram falar que Jesus Cristo morreu na cruz para pagar pelos nossos pecados? E a maioria delas, irmãos, não estão nem um pouco se importando com isso. A maioria delas desprezam isso completamente. O que faz? Qual é a diferença entre uma pessoa que despreza a obra de Cristo e uma pessoa que, em vez de desprezar, não apenas olha para ela como algo importante, mas se agarra a ela como a coisa mais importante que já aconteceu nesse universo, irmãos? É justamente a obra
do Espírito Santo que faz com que a gente possa se agarrar à obra do Filho, faz com que a gente possa entender o que de fato foi feito, o que de fato Jesus Cristo conquistou para nós na cruz do Calvário. Tudo isso é o Espírito Santo que faz em nossos corações. Veja, irmãos, Jesus ele falou que ele estava indo embora. Ele falou para os seus discípulos: eu estou indo embora. Vocês não vão me ver mais. E os discípulos se entristeceram. Mas Jesus ele disse: vai ser melhor para vocês se eu for embora. Porque se eu não for, o Consolador não virá. Vejam, irmãos, que o Espírito Santo, a obra que ele vem fazer em nossas vidas é tão importante, é tão grandiosa, que Jesus ele diz: eu vou para que ele possa vir. Eu vou para que ele possa vir. Eu vou para que eu possa enviar o Espírito Santo da parte de Deus para vocês. Veja, irmãos, se a obra do Espírito não fosse tão profunda, tão grandiosa, tão gloriosa, seria melhor que Jesus ainda estivesse aqui nessa terra. No entanto, irmãos, Jesus, como ele estava vivendo aqui nesse mundo como Deus homem, o seu corpo estava limitado a apenas um espaço físico. Ele não poderia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E ele estava fisicamente, irmãos, fora de nós. Mas o Espírito Santo está espiritualmente dentro de nós. E na verdade, irmãos, o próprio Jesus, ele fala que ele vai habitar, ele vai estar conosco todos os dias até a consumação do século. Mas ele faz isso através do Espírito Santo. Ele diz isso exatamente na grande comissão. Ele fala: olha, vão lá, preguem o evangelho a toda criatura, e eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. E nós vemos em Romanos, irmãos, capítulo 8, que Jesus ele se faz presente em nós através do Espírito Santo. Se nós olharmos, irmãos, para Romanos 8, nós vamos ver como que Jesus e o Espírito, eles estão completamente conectados, irmãos. Romanos capítulo 8, peço para que vocês abram. Vejam, irmãos, a partir do versículo de número 9, ele diz: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Veja, ele diz que nós não estamos na carne, irmãos, porque no versículo anterior ele diz: os que estão na carne não podem agradar a Deus. Ou seja, as pessoas que estão na carne, elas não podem nem exercer fé, elas não podem crer em Deus, elas não podem fazer nada que agrada a Deus. Ele diz: mas vocês não estão na carne. Ele diz: vocês estão no Espírito. Ele diz: vocês estão no Espírito se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E ele continua dizendo, irmãos: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Vejam, irmãos, como é interessante, porque ele está falando aqui a respeito do Espírito Santo. Ele diz: se vocês estão no Espírito, vocês não estão na carne. Mas aí veja como é que ele vai chamar o Espírito Santo, irmãos. Ele diz: se alguém não tem o Espírito de Deus, ele fala, esse tal não é dele. Aí em seguida ele muda, ele diz: e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E aí, por fim, irmãos, no versículo 10, ele diz: se porém Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Ele fala no versículo 11, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita. Vejam que nessa passagem aqui, irmãos, ele chama o Espírito Santo por vários nomes. Ele fala do Espírito, ele fala do Espírito de Deus, ele fala do Espírito de Cristo, e ele chega a falar até Cristo, se referindo ao Espírito. Porque ele diz, se Cristo está em vós, irmãos, como é que Cristo está em nós, irmãos? Cristo está em nós, ele diz no finalzinho, por meio do seu Espírito, que em vós habita. Então veja, o Espírito Santo, irmãos, é quem nos une à Trindade. O Pai realizou a sua obra na eternidade. O Filho realizou a sua obra no passado. Mas no presente,
o Espírito Santo realiza a sua obra nos unindo a Deus de modo pleno, profundo e completo. De modo que, veja como é tão grande a união, irmãos, que o Espírito Santo causa entre nós e Cristo, que ele diz, Cristo habita em nós. Justamente porque o Espírito habita em nós e o Espírito Santo, ele está unido plenamente ao Pai e ao Filho. Então, se o Espírito está em nós, irmãos, toda a Trindade, através do Espírito, habita em nós. Então, veja como é profundo a obra que o Espírito Santo realiza em nós. Por isso que Jesus falou, é melhor que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Jesus, ele vem, irmãos, ele faz uma obra maravilhosa, mas o Espírito Santo é quem pode pegar tudo o que Cristo fez e nos fazer usuários disso, e fazer com que eu e você a gente possa usufruir disso. Na verdade, o Jesus, ele fala que o Espírito Santo é o Consolador, e ele também fala que o Espírito Santo é o outro Consolador. Ou seja, Jesus é um Consolador e o Espírito Santo é outro Consolador. Ele diz que ele e o Espírito Santo são dois consoladores da mesma natureza, mas diferentes. Jesus, ele veio e o consolo que ele pôde trazer para nós, irmãos, foi pagar pelos nossos pecados na cruz do Calvário. Mas esse consolo não é o suficiente. Imagina uma pessoa, irmãos, que está triste, que está depressiva, por mais que ela não tenha problema nenhum na vida dela. Isso acontece com tantas pessoas. Elas não têm nenhum problema, visualmente falando. Você vai dizer, essa pessoa tem tudo, e ela tirou a própria vida. Como é que pode? Como é que isso aconteceu? Aquela pessoa está tão triste, e ela tem tudo. Como é que isso pode acontecer? Isso pode acontecer, irmãos, porque ela não foi informada. Ela não está conseguindo enxergar como sua vida é maravilhosa, e por isso que ela tem tanta coisa para reclamar da sua própria vida. Mas o que o Espírito Santo vem fazer para nós, irmãos, é justamente abrir os nossos olhos, para que a gente possa enxergar como que Deus tem sido maravilhoso conosco em todas as coisas. O Espírito Santo, irmãos, é quem nos faz crer, é quem nos faz colocar nossa confiança em Deus, como nós lemos aqui no versículo 13, que nós cremos no Senhor Jesus por causa dele, ouvindo a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. E veja, irmãos, além de nos fazer crer, ele nos sela. E o que é esse selo, irmãos? O que é esse selo? O selo é um sinal de que algo aconteceu, de que algo foi feito. A palavra de Deus vai usar essa mesma palavra, irmãos, para falar a respeito de Jesus, que Jesus foi confirmado com o selo do Pai. No Evangelho de João, é um evangelho que vai falar, que Jesus, o Pai testemunha em favor de Jesus, e ele vai dizer, Deus, ele confirma tudo o que Jesus faz, porque Jesus não seria capaz de realizar todas essas coisas se ele não tivesse vindo da parte de Deus. Da mesma forma, irmãos, eu e vocês, a gente também recebe um selo, uma confirmação de que nós pertencemos a Deus. Nós somos selados com o Santo Espírito da promessa. Essa palavra selo também pode significar guardados. O selo também é uma coisa que pode guardar, é uma coisa que pode ocultar, uma coisa que pode permear algo. Nós vemos isso no livro de Apocalipse, quando vai falar a respeito dos 7 selos. Os 7 selos estão ali precisando ser desvendados para que as coisas aconteçam. Da mesma forma, irmãos, nós somos guardados pelo selo do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo é o próprio selo. Porque veja, ele diz aqui, ele não diz que nós somos selados pelo Espírito. O Espírito Santo, ele vai trazer um selo para nós. Mas ele diz bem assim, olha, nós somos selados com o Espírito Santo. Ele não está dizendo, o Espírito Santo vai trazer o selo para vocês. Não, o Espírito Santo, ele é o próprio selo. Ele é a própria confirmação. Veja, ele chama o Espírito Santo de o Santo Espírito da promessa. A gente pode ver que essa palavra é repetida, irmãos, em relação ao Espírito Santo no livro de Atos, no capítulo 2, quando o Pentecostes acontece, quando o Espírito Santo desce sobre a igreja do Senhor, é falado pelo apóstolo Pedro que esse é o Espírito Santo da promessa, o Espírito Santo que foi prometido. Ou seja, o Espírito Santo, irmãos, é uma evidência visível para a igreja de que Deus, ele está habitando no seu povo. É interessante, irmãos, porque veja que Jesus, a Bíblia fala que ele recebeu o Espírito Santo com uma medida diferente de todas as outras pessoas. Desde o Antigo Testamento, irmãos, os homens eles já eram habitados pelo Espírito Santo. Aqueles que creem verdadeiramente
eles têm o Espírito Santo, porque a gente acabou de ler em Romanos que se a gente não tem o Espírito de Cristo, a gente não pertence a Cristo. Então, se no Antigo Testamento existiam pessoas já crentes, então o Espírito Santo habitava nelas. A grande questão é que a habitação do Espírito Santo depois da vinda de Cristo, ela se tornou diferente, irmãos. Veja que Jesus, ele foi ungido, a Bíblia fala, lá no Salmo 45, vai dizer que ele foi ungido como nenhum dos seus semelhantes foi ungido, como nenhum outro homem havia sido ungido. João, ele vai dizer, o João Batista, ele vai dizer que Jesus, ele foi ungido com o Espírito Santo sem medida. E o que acontece então? Quando Jesus, ele sobe aos céus, irmãos, e ele se assenta à direita do Pai, o que é que acontece, irmãos? A descida do Espírito Santo, o que é que simboliza, o que é que significa isso exatamente? E se a gente olhar, isso está registrado lá no Salmo 133, algo parecido com isso, com a descida do Espírito Santo, irmãos. Eu peço para que vocês abram no Salmo 133. Para que a gente possa entender melhor a respeito da obra do Espírito. Veja no Salmo 133, irmãos, um salmo sobre culto, sobre adoração ao Senhor. Um dos cânticos de romagem, Davi escreveu e ele diz: ó, como é bom e agradável viverem os irmãos unidos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. Veja, irmãos, o que é que está acontecendo aqui? Ele está falando que a união dos irmãos, ou seja, a união do corpo de Cristo, a união da igreja, ela se dá, é algo parecido como, e ele vai dar um exemplo aqui, ele diz, como o óleo que cai sobre a barba de Arão e sobre toda a sua veste. O que é que ele está falando aqui, irmãos? Ele está falando que o sumo sacerdote, ele era ungido com um óleo sobre a sua cabeça. Só que, veja, aquele óleo que era derramado sobre a cabeça do sumo sacerdote, ele ia escorrer por toda a sua cabeça, ia escorrer pela sua barba, e depois ia escorrer sobre o seu corpo todo. Aquele óleo que é derramado na cabeça, ele não vai ficar só na cabeça, ele vai derramar para o corpo todo. E ele está dizendo que isso simboliza a união dos irmãos. Do que é que ele está falando aqui, irmãos? O que está sendo dito aqui, irmãos, é que Jesus Cristo, que é o nosso sumo sacerdote, muito maior do que Arão, quando ele subiu aos céus, ele foi ungido com o Espírito Santo, porque o óleo no Antigo Testamento representa a obra do Espírito Santo. Então ele foi ungido com o Espírito Santo de tal forma que a unção caiu sobre ele, que é o cabeça da igreja, e através dele, irmãos, o óleo caiu sobre todo o corpo. E é isso que é a descida do Espírito Santo em Atos capítulo 2. É quando o Espírito Santo ele escorre da barba do Senhor Jesus e cai por todo o corpo, sobre todos nós que somos a igreja do Senhor. E, ou seja, o que une a igreja do Senhor, irmãos, é o Espírito Santo, porque somos unidos pela mesma fé. E veja, isso é muito importante, porque o livro de Efésios vai justamente falar sobre a igreja do Senhor, sobre a grandeza, a importância da igreja do Senhor. E perceba que, se nós pararmos para pensar, poucos versículos foram dados para falar aqui nesse texto a respeito da obra do Espírito Santo. Nós vemos do versículo 3 ao 6 a obra do Pai. Nós vimos do 6 ao 12 a obra do Filho. E apenas 2 versículos para falar a respeito da obra do Espírito Santo. Isso não quer dizer, irmãos, que o Espírito Santo é menor ou menos importante do que as outras 2 pessoas da Trindade. Mas é porque a obra do Espírito Santo, irmãos, ela vai ser muito mais visível através da igreja do Senhor. A obra do Espírito Santo, irmãos, é uma obra que é feita como se fosse feita por trás das cortinas. Hoje em dia, irmãos, é muito falado a respeito do Espírito Santo. Nunca se falou tanto na igreja do Senhor, desde a época dos apóstolos, nunca se falou tanto do Espírito Santo, talvez, como hoje é falado do Espírito Santo. As pessoas falam do Espírito Santo constantemente. As pessoas atribuem muitas coisas ao Espírito Santo, irmãos. Sendo que, na verdade, a obra do Espírito é justamente selar a obra de Cristo em nós. Veja, o foco do Espírito Santo não é falar dele mesmo. O Espírito não vem para ficar falando dele, irmãos. O Espírito Santo ele é enviado para falar a respeito de Cristo. O Espírito Santo, a gente sabe que o Espírito Santo está no local, irmãos. Não é onde o Espírito Santo está sendo falado o tempo todo. Mas a gente sabe que o Espírito Santo está no local onde o Senhor Jesus Cristo é exaltado o tempo todo, irmãos. Porque é justamente essa a obra do Espírito Santo. A gente vê, irmãos, que Jesus, ele era conduzido pelo Espírito a todo instante. A gente vê que, se a gente for olhar no Evangelho de Lucas, principalmente, o Espírito Santo ele conduz Jesus
até o deserto para ser tentado, né? Desde que o Espírito Santo desce com eles no batismo, o Espírito Santo leva Jesus para o deserto, o Espírito Santo traz de volta a Jesus. Todas as coisas que Jesus realiza é no poder da obra do Espírito Santo. E em seguida, então, quando esse mesmo Espírito é derramado sobre toda a igreja, irmãos, e Jesus disse que ele vem para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, e ele diz que o Espírito Santo vem para nos consolar, para nos confortar em nossas necessidades, e ele diz que o Espírito Santo vem para completar a sua obra, que é melhor que o Espírito venha, que ele vá para que o Espírito possa vir. Ele está mostrando, irmãos, que o Espírito Santo ele vem para completar, para continuar a sua obra, porque ele diz para os discípulos, olha, o Espírito Santo vai vir e ele vai lembrar vocês de todas as coisas que eu tenho ensinado para vocês. E a gente vê, irmãos, que o Espírito Santo está associado à palavra de Deus. Nós vemos aqui que o Espírito, no versículo 13, ele diz, né, que ele vem até nós quando nós ouvimos a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação. Tendo nele crido, nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Se nós olharmos no capítulo 6 da mesma carta que aos Efésios, irmãos, nós vamos ver que o Espírito Santo ele tem uma espada, que é justamente a palavra de Deus, que a palavra de Deus é a espada do Espírito. Ou seja, o Espírito Santo ele age por meio da palavra, irmãos. A principal e a maior forma que o Espírito Santo age, irmãos, é através da palavra de Deus. É fazendo com que esse livro, irmãos, não sejam apenas palavras escritas, soltas ao vento, mas que, de fato, elas comuniquem a verdade e a salvação para os nossos corações. Veja que a obra do Espírito, irmãos, é fazer com que ele inspirou essa palavra, perdão, e essa palavra fala a respeito de quem, irmãos? A palavra de Deus fala a respeito do Filho de Deus, de Cristo. E o que é que o Espírito Santo faz com essa palavra, irmãos? Ele pega esse Cristo que é falado na palavra e ele coloca em nossos corações, nos selando, irmãos. Fazendo com que eu e você, a gente possa receber e usufruir da promessa de Deus, de que o seu povo não estaria só. E Deus ele vai habitar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Veja, no Antigo Testamento, irmãos, Deus ele habitou com o seu povo, a Bíblia fala, por meio do tabernáculo, né? Embora todo crente ele sempre foi habitação do Espírito Santo, a forma que a Bíblia mais fala a respeito da habitação de Deus no Antigo Testamento é através do tabernáculo ou através do templo. No Novo Testamento, irmãos, no Evangelho de João, no capítulo 1, vai dizer que Jesus, o verbo, se fez carne e habitou, ou seja, tabernaculou entre nós. É a palavra que é usada no original, é a palavra tabernáculo ali também. Ou seja, Jesus, ele habitou no meio de nós. Mas agora, irmãos, quando ele subiu aos céus e o Espírito desce, ele vem para habitar em nós, não apenas à nossa volta. Como eu disse, irmãos, os crentes do Antigo Testamento, eles já possuíam o Espírito Santo, eles já possuíam o selo do Espírito, o santo selo da promessa. A gente vê a Bíblia falando a respeito do Espírito Santo no Antigo Testamento, não apenas no Novo Testamento. O Espírito Santo ele é citado desde o 2º versículo do livro de Gênesis, quando fala que o Espírito de Deus pairava por sobre a face da terra. Mas além disso, irmãos, a gente vê no Antigo Testamento, né, em Isaías, por exemplo, falando que o Espírito do Senhor está sobre mim. A gente vê no livro de Juízes, irmãos, os juízes eles eram empoderados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo tomava conta deles e agia através deles. A gente vê também os reis eram ungidos com óleo, os sumos sacerdotes eram ungidos com óleo para representar que o Espírito Santo estava sobre eles. A grande diferença, irmãos, é que no Novo Testamento, como nós podemos ver, tanto aqui no livro de Efésios, mais na frente, quando nós olharmos, irmãos, o capítulo número 4, que vai falar que Jesus, quando ele subiu às alturas, ele concedeu dons aos homens, lá no versículo de número 8. E também, irmãos, quando nós vemos em Atos capítulo 2, que ele diz que a promessa do Espírito é para nós, para os nossos filhos, significa que agora o Espírito Santo do Novo Testamento, irmãos, a diferença da atuação dele para o Antigo Testamento é que ele usa e age concedendo dons, não apenas àquelas pessoas que eram os reis, os profetas e os sacerdotes, mas os dons são concedidos a toda a igreja do Senhor. Ele diz, os seus filhos e as suas filhas, eles vão receber os dons do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, irmão, sempre agiu selando os crentes, porque ele é o Santo Espírito da promessa. No versículo 14, irmãos, fala que não apenas um selo, uma confirmação,
Mas ele torna essa verdade um pouco mais clara quando ele dá outro nome para o Espírito Santo. Ele diz que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança, irmãos. O penhor da nossa herança, o que é um penhor nos dias atuais? O penhor é uma garantia de que que uma dívida será paga. Né? O que é um penhor? É uma coisa que você vai deixar em garantia, para se você você vai pegar um dinheiro emprestado, algo emprestado, e o penhor está ali como garantia de que aquele bem ali garante de que aquele preço vai ser pago, porque senão a pessoa vai perder aquele penhor ali. Naquela época, irmãos, em que a Bíblia foi escrita, era um pouco diferente. Né? O penhor era como se fosse a primeira parcela do pagamento, era como se fosse um sinal, né, que a gente chama hoje. Né? A primeira parcela ou o primeiro pagamento que a gente dá, simbolizando de que depois desse virão muitos outros. Ou seja, irmãos, o Espírito Santo está em nós, o Espírito Santo habita em nós, como a garantia de que nós iremos morar com Deus eternamente. Veja, se o pecado, irmãos, é tão profundo, é tão terrível, que nós só podemos ser salvos se Deus ele nos escolher, irmãos, porque nós nunca escolheríamos a Deus por conta do nosso pecado. Mas não apenas Deus nos escolher, irmãos, Deus ele precisa morrer para poder pagar pelos nossos pecados, e é isso que Jesus Cristo faz na cruz do Calvário. Ele morre para que nós possamos ser salvos da ira de Deus. Então ele paga pelos nossos pecados. Mas, irmãos, o Evangelho é uma notícia tão boa, como eu digo para os irmãos, é tão bom, irmãos, é bom demais para ser verdade, que é algo tão grandioso, irmãos, que nós não teríamos como acreditar nisso. Como é que a gente vai acreditar que de fato Deus nos escolheu para pertencermos a Ele? Como nós vamos acreditar, irmãos, que nós, sendo pecadores, o Filho de Deus veio na cruz do Calvário e morreu para pagar pelos nossos pecados? Como que nós vamos acreditar nisso, irmãos? Nessa verdade tão grandiosa, tão gloriosa? A única forma de nós acreditarmos nisso, irmãos, é se Deus nos disser. E é isso que o Espírito Santo faz. Ele não apenas sussurra, mas ele grita em nossos ouvidos o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Mas além de nos dizer o que Deus faz, Ele confirma isso nos nossos corações, não apenas com palavras, irmãos, mas Ele confirma em nossos corações, habitando em nós. Ele habita em nós para que eu e você, a gente não tenha nenhuma dúvida de que nós somos salvos. Porque veja, irmãos, se Deus já habita em nós, isso significa que Deus ele nos ama, que Deus ele não tem nojo de nós, que Deus ele não tem o interesse de estar afastado de nós, porque Ele já habita em nós, irmãos. Veja que coisa maravilhosa, porque a gente olha para Cristo e a gente vê em Cristo, irmãos, as duas naturezas de Deus e a nossa unidas. Mas a gente olha para o Espírito Santo, irmãos, e a gente não vê apenas a nossa natureza unida a Deus em Jesus, mas a gente vê Deus unido a nós no seu Espírito. A gente sabe que o próprio Espírito Santo habita em nós. E ele disse que ele é o penhor da nossa herança, irmãos, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Veja, irmãos, que o Espírito Santo ele é o penhor de uma herança para uma expectativa, irmãos, de um resgate da sua propriedade. Veja qual é a obra do Espírito, então, irmãos, se a gente parar para pensar. A obra do Espírito é fazer com que eu e você, a gente fique ansioso pela volta de Cristo. A obra do Espírito, irmãos, é fazer com que eu e você diariamente nós desejemos que Cristo venha. A obra do Espírito, irmãos, é fazer com que eu e você, a gente fique sonhando com a vinda de Cristo. Porque imagina, irmãos, se nós recebêssemos o penhor de uma herança, se alguém desse uma quantidade de dinheiro, de seja lá o que for para você, e dissesse, calma que vai vir muito mais, calma que isso aqui é só o começo. Você ia ficar na expectativa, irmão, de receber tudo aquilo que foi prometido para você. O Espírito Santo, ele vem, ele habita em nós, irmãos. Não é para fazer com que eu e você, a gente fique rico aqui nesse mundo, para fazer com que eu e você, a gente fique satisfeito com as coisas aqui desse mundo. Embora o Espírito Santo traga paz e satisfação com tudo que nós temos, mas o Espírito Santo, irmãos, vai trazer uma santa insatisfação em nossos corações com esse mundo. O Espírito Santo ele vai fazer com que eu e você, a gente fique incomodado, irmãos, com aquilo que acontece aqui nesse mundo, como que esse mundo está diferente daquilo que ele deveria ter sido, se a gente não tivesse caído em pecado.
O Espírito Santo, ele vem, irmãos, para fazer com que mais do que qualquer outra coisa, eu e você, a gente deseje a volta de Cristo. Veja, Apocalipse termina justamente dizendo isso, dizendo que o Espírito e a noiva dizem, vem. Então veja, o Espírito Santo, ele faz com que a noiva diga juntamente com ele, vem. O Espírito Santo, irmãos, ele faz com que eu e você, a gente abandone o nosso pecado, irmãos. O Espírito Santo, eu e você, faz com que eu e você, a gente possa abandonar os nossos outros desejos, irmãos. Para que eu e você, a gente possa desejar cada vez mais e mais o próprio Cristo. Para que eu e você, irmãos, a gente possa estar agarrado a Cristo e a gente dizendo, vem, Senhor Jesus, vem e me resgata desse mundo. Vem e transforma o meu coração. Louvado seja Deus, irmãos, pelo seu Santo Espírito que habita em nós. Mas vejam, irmãos, que o Espírito Santo foi dado em louvor da sua glória. E no capítulo 4, nós vamos meditar ainda nisso, no capítulo 5, vamos ver que o Espírito Santo, irmãos, ele pode ser entristecido. E nós não devemos entristecer o Espírito Santo. Como é que nós devemos viver, irmãos, para não entristecer o Espírito Santo? Como diz lá no capítulo 4 de Efésios. Nós devemos, irmãos, criar um ambiente em nossos corações, em nossa vida, que se torne agradável ao Espírito. Veja, quando você vai receber um hóspede na sua casa, uma pessoa muito importante, uma pessoa que você estima muito, uma pessoa que você tem muito interesse de que você não quer que ela saia, que você vai receber ela na sua casa e se dependesse de você, ela nunca mais iria embora. O que é que você faria? Você ia preparar o ambiente, você ia preparar em especial o quarto cômodo em que ela ia habitar, em que ela ia ficar aquele tempo. Você ia preparar uma comida que aquela pessoa gostasse. Você ia tentar fazer de tudo, irmãos, para que aquela pessoa ela se sinta bem naquele local, na sua casa, no seu quarto. Então nós devemos fazer a mesma coisa com o Espírito Santo, irmãos. Veja, se Deus habita em nós, irmãos, se Deus ele quebrou essa última barreira de distância que havia entre nós e ele, habitando em nós, como nós devemos viver, irmãos? Nós devemos constantemente estar diante da palavra de Deus, que é a espada do Espírito, que é a principal ferramenta do Espírito Santo para agir em nossas vidas. Nós devemos orar, porque nós sabemos que quando nós oramos, na verdade o Espírito ora por nós, porque nós não sabemos orar. Então nós devemos estar buscando a Deus em oração constante. É como se você quisesse estar conversando sempre com aquele visitante, para que ele não se sinta entediado. Você quer estar ali sempre com ele, você não vai deixar ele sozinho na sua casa, você quer sempre estar com ele, para que ele se sinta bem, se sinta à vontade, não sinta que você quer que ele vá embora logo. Quando você não quer que uma pessoa vá embora logo, você fica puxando conversa com ela o tempo todo. Então, irmãos, o Espírito Santo, nós devemos entretê-lo ele. Nós devemos entreter ele em nossas vidas, em nossos corações. Nós devemos, sabendo, irmãos, que tão importante e tão grandiosa é a obra que ele realiza em nós, nos tornando sensíveis ao pecado, fazendo com que aquilo que desagrada a Deus, irmãos, o Espírito Santo, ele naturalmente, ele está sempre em oposição àquilo, irmãos, que desagrada a Deus. Então, se nós estivermos entretendo o Espírito Santo, ao invés de entristecê-lo, irmãos, nós constantemente iremos estar sensíveis a ele e abandonando aquelas práticas, irmãos, que nos afastam de Deus. Veja que não vale a pena para um cristão, irmãos, entristecer o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que trouxe para ele todos os benefícios da obra do Pai e da obra do Filho. Quem é que nos fala que Deus é o nosso Pai, senão o Espírito Santo? Quem é que nos fala que Deus ele nos escolheu antes da fundação do mundo, senão o Espírito Santo? Quem é que nos diz que Jesus Cristo morreu na cruz para pagar pelos nossos pecados, senão o Espírito Santo? E como nós então podemos desprezar essa obra, irmãos? Que Deus tenha misericórdia de nós e diariamente, constantemente, nós possamos fazer de tudo, irmãos, para que o Espírito Santo se sinta à vontade em nós, que nós possamos viver de tal modo que agrade o Espírito Santo do nosso Deus. Amém?